Estamos de volta aqui no Conversa Delas para falar sobre cuidados com as unhas e com as mãos. Para dar algumas dicas para a gente aqui, a doutora Cristiane Lix, que é dermatologista especialista em doenças de unhas, e também a Pietra Juglair, que é dona de um estúdio aí, Pietra Nail Art. Muito obrigada pela presença novamente. A gente falava sobre alguns cuidados com as unhas, cuidados com as mãos, falamos sobre hidratação. Agora, continuando aí um pouquinho nessa seara, chegamos lá na manicure. Cada pessoa às vezes pede um formato para lixar. Como é que é essa situação? Existe um formato que é o mais correto, até no caso dos pés, por exemplo, para não encravar, para não dar nenhum problema? O que é mais indicado? Então, o importante é sempre manter, né, o formato retangular, então o corte reto, né, e ir só cortando mesmo a borda livre, que nós chamamos da unha. E nada de ficar fazendo aquelas entradas, né, que as pessoas vão fazendo com o passar do tempo e que isso sim causa a unha encravada. Então, sempre manter esse corte reto e apenas ir cortando a sobra mesmo da unha. Como é que é, Pietra? Chega muita gente, assim, porque a gente sabe, né? A gente com unha, cada uma tem um gosto diferente, empurra mais um pouquinho, tira mais um pouquinho. No pé, então, é uma coisa, não pode ficar nem um cantinho em alguns casos. E às vezes não é tão saudável, né, fazer isso. Como Exatamente. É que é? No pé, dando essa instrução realmente, que é para evitar qualquer outra deformação na unha, vamos dizer, as clientes até entendem. Na mão, acho que já é uma coisa mais pessoal. Tem gente que prefere um formato mais arredondado porque a unha não quebra com tanta facilidade. Então, a gente deixa, o pé a gente procura orientar, mas a mão aparece, tem gente que gosta da unha bem comprida e já lixa ela bem pontuda. Fica a critério do gosto da cliente. Como é que é isso de unha bem comprida? É mais difícil de cuidar? É difícil para ter uma unha dura que consiga crescer. Hoje a gente tem uma infinidade de linhas de tratamento que ajudam contra a escamação, fortalecimento, endurecimento, que a gente vê o resultado, mas aí é muito pessoal. E tem também técnicas de alongamento para quem busca essa unha mais comprida, porque é difícil mesmo ela deixar ela crescer naturalmente. Em termos de higiene, porque claro que a gente lava a mão, né? Ninguém é porquinho nem nada disso, mas é mais difícil de manter limpo. Existe uma probabilidade um pouquinho maior de alguma coisa ficar acumulada? Unha muito comprida, você tem que ter um cuidado mais delicado. É muito mais fácil de juntar qualquer sujeira, a higiene fica mais comprometida, vamos dizer. Você aumenta a superfície de contato com o meio externo, né? Então, o risco de ficar acumulado alguma sujeirinha é maior. Então, uma unha um pouquinho mais aparada seria um pouco mais higiênica. Em questão de alergia, tem bastante gente atualmente que tem alergia de esmaltes, é uma coisa que até se demora muitas vezes para descobrir do que é, porque não é necessariamente na mão, né? A reação pode ser em vários lugares do corpo. Como é que é? Chegam muitas pessoas com esse tipo de alergia nos consultórios? Sim, cada vez mais nós temos visto esses casos, não sei se por aumento do uso de esmaltes, e tem chegado muitos casos. E realmente pode surgir a reação alérgica em uma região distante, na face, em pálpebras, e é difícil da gente orientar o paciente acreditar que aquilo é um problema do esmalte mesmo. Há diversos testes, né, de contato que nós podemos fazer para garantir que seja mesmo esse produto do esmalte que está causando aquela alergia. Mas há mesmo um número bastante grande de pacientes com esse tipo de alergia. E o esmalte ele tem que ser o hipoalergênico ou esses comuns comerciais, eles já estão assim um pouco, agredindo um pouco menos essas unhas? Eu acho que, como a doutora comentou, esse número cresceu muito justamente porque aumentou o número de pessoas que fazem as unhas e é cada vez mais produto químico que eles colocam para aumentar o brilho do esmalte, para ele não lascar. Então, tem algumas marcas que já têm essa preocupação de ter uma linha hipoalergênica, que eu acho que todas deveriam ter esse cuidado, mas a maioria dos esmaltes mesmo, que é o Tree Free, que a gente chama, que são livres de 3 substâncias que causam muita alergia, a maioria são os importados. Infelizmente, os nacionais, apenas algumas marcas têm esse cuidado. Quais são essas 3 substâncias? Só para a gente orientar alguém que de repente tem um esmalte lá, para ver, vocês sabem? É o tolueno, o parabeno e o... Tem mais um. Depois a gente pesquisa mostrar.
Unha ressecada, unha quebradiça, isso pode ser causado por algum tipo de esmalte também? O esmalte causa isso ou somente essa falta de hidratação? Pode, né? Com certeza. Como a Pietra disse, o grande número de substâncias químicas dentro de um esmalte pode sim agredir, fazendo ressecamento da lâmina. Então, um esmalte, né, com menos substâncias seria mais adequado para evitar esse ressecamento. E outro cuidado também que é bom ter é com acetona. Hoje já existem produtos livres de acetona que têm um poder tão bom quanto a acetona, o que evita ainda mais o ressecamento. E a acetona, também existe uma questão alérgica envolvida ou não? Acho que existem casos. Existem alguns casos, mas o principal risco é o ressecamento. Ela resseca muito, né? A lâmina ungueal, então deve-se evitar usar mais esses removedores mesmo de esmalte. E quem tem alguma doença, alguma micose, algum fungo, uma bactéria, como é feito esse diagnóstico e como é feito esse tratamento? Então, o tratamento e o diagnóstico, né, devem ser feitos por um médico, né? O médico especialista é o médico dermatologista. Nós podemos, né, identificar algumas doenças simplesmente pelo exame clínico, então avaliando o paciente no consultório. Algumas vezes é necessário mesmo coletar o material, então feito alguns exames, né, micológico direto ou bacterioscopia, exames laboratoriais que poderiam nos auxiliar no diagnóstico dessas doenças. Então sempre procurar mesmo um médico dermatologista para avaliar qual é a patologia e qual o melhor tratamento. Até mesmo num estúdio, num salão, se uma pessoa ela tem uma micose, a própria manicure tem que tomar algum cuidado extra? Com certeza, a manicure também está exposta, ela também pode ser contaminada. A gente busca orientar a cliente, mas uma coisa que a gente percebe muito, a micose é um tratamento muito demorado. Você não vai ver um resultado em 1 mês, 2 meses, 3 meses. É o tempo que a tua unha vai ter que crescer de novo. Em muitos casos é um ano. Então as pessoas começam a fazer 2, 3 meses o uso de um esmalte, você vai lixando a superfície da unha, elas não veem um resultado. Mas na verdade é um resultado demorado. E elas acabam abandonando o tratamento na metade e acaba contaminando outras unhas, passa para o marido, para a filha. É um tratamento bem delicado que tem que ser respeitado o tempo que o médico determinar. Acaba tendo que renovar a unha toda, seria mais ou menos isso? Sim, e a lâmina, principalmente dos pés, ela cresce muito devagar. Então, por isso que o tempo de tratamento é muito longo. Então, você precisa mesmo desse crescimento, dessa renovação da unha, para que o fungo seja eliminado mesmo da superfície. Agora a gente aproveita essa metadinha final aí para falar de alguns mitos relacionados às unhas. O primeiro deles, pintar com esmalte escuro, deixa a unha mais forte? Não, é só o pigmento que é diferente, a composição é praticamente a mesma. Então não adianta nada. Não. É mito. Da mesma forma, esmalte claro não deixa a unha mais fraca. Mais fraca, não com tem certeza lógica não. nenhuma. Cortar as unhas, faz com que elas fiquem um pouquinho mais finas e mais quebradiças do que lixar? Existe alguma diferença também nisso? Acho que não. É uma questão pessoal. Tem gente que não gosta mesmo de cortar a unha com alicate, só gosta de diminuir na lixa. Já outras pessoas têm gastura com a lixa. Então acho que isso fica a critério, Mas não tem altera influência. o formato e nem Não a vai composição fortalecer. da unha. Isso a gente até já falou, mas para deixar claro, o formato de lixar, pelo menos nos pés, influencia. Influencia pelo risco de fazer a unha encravada. Agora, e questão de quem rói unha? Como é que é essa situação em termos de saúde? Tem alguma consequência mais grave? Então, o ato de roer a unha, né, é uma doença que a gente chama, é uma mania, né, um tique. Então, a pessoa tem mesmo que se conter e tentar segurar essa sensação, essa necessidade de roer, por ser uma ansiedade, né, um ato de ansiedade maior. Isso, né, com certeza, leva a riscos de infecções bacterianas, né? Nossa cavidade oral é cheia de bactéria, então é mesmo necessário que o paciente pare para não causar mal mesmo até na cutícula, né? Nessa unha, para não ter alguma doença um pouco mais grave. Importante que ele procure um tratamento.
O que você sugere, Petra? O que ajuda a pessoa a parar de roer a unha? Tem gente que fala que fazer a unha toda semana ajuda, isso né? que eu ia falar, uma dica para as mulheres muito importante é sempre estar com a unha bem feita, que você vai olhar, você vai pensar 2 vezes antes de colocar na boca. A gente tem casos de clientes que acabam fazendo a unha até 2, chegam até 3 vezes por semana fazendo esmaltação, para não roer a unha, não correr o risco, que ter qualquer lasquinha já fica incomodado. Então já vai para trocar de esmalte, com a unha estando sempre impecável, você vai pensar 2 vezes antes de colocar na boca. E agora, pelo que você vê lá no seu nail art, como é que é a relação das clientes em termos de moda, em termos de imagem? O esmalte também quer dizer alguma coisa sobre a personalidade da pessoa, como é que ela se coloca? Com certeza, eu acho que hoje em dia o esmalte ele é tratado como um acessório de moda, ele vai fazer parte vai compor o teu visual, o teu look, eu acho que você tem que levar uma atenção especial em cima dele. E as clientes hoje elas estão muito informadas, então tem muita informação, os principais desfiles de moda já tem uma preocupação com o esmalte, então tem que estar sempre se atualizando também. E até a temperatura, se está calor, você vai buscar um tom mais aberto, se está frio, já começa a sair tons mais escuros. Eu acho que a temperatura também influencia muito no processo de escolha. E a saúde das mãos e das unhas também, né, doutora? Com certeza. É sempre importante, né? Nada mais bonito, né, do que uma mulher com uma unha bem feita, bem cuidada. Tendo todos esses cuidados, dá pra gente ter essas unhas muito bonitas e é sempre muito agradável. Tá certo, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui conosco, dando essas dicas. E você que nos acompanhou, não esqueça que se gostou desse programa, pode revê-lo pela internet, no nosso site que é o otv.tv.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.